Onde buscar recursos para o soerguimento das nossas forças? O primeiro é conhecer, depois amar. O conhecimento sem o amor distorce os valores da própria vida, e o amor sem a sabedoria não aprimora o coração. São duas forças divinas que marcam o caminho da libertação. Quem somente se trata fisicamente perde-se no caminho, e quem busca somente a saúde por meios espirituais tem o mesmo destino. Se estás na carne, respeita as leis que a regem, estuda a natureza e acompanha os seus exemplos. Assim afirmou Miramês na obra Saúde, no capítulo Pensamento Gerador, por João Nunes Maia. Hoje vamos avançar em mais uma etapa da obra Saúde, segunda e última, que a série Além dos Horizontes. Nós já estamos além dos horizontes na obra Saúde, por Miramês e João Nunes Maia. E hoje o nosso cardápio, conforme anunciado, só alteramos um item. Começaremos com o pensamento gerador, depois falaremos do sol nascente, o ar que respiramos ou o ar que respiras, a água que bebemos ou a água que bebes, o que comemos ou o que comes, contaminação mental virá em primeiro lugar e terminaremos com as companhias espirituais. Então, sem mais demora, nós estamos na parte 13, no segundo módulo, e a apresentação é o primeiro item, pensamento gerador. Ainda é segredo para os homens a gênese dos pensamentos. Qual seria a engrenagem que faz brotar esse milagre divino no centro das condições humanas? A geração do pensamento não está sob o controle de quem pensa. É uma força de Deus que se manifesta por seu intermédio ou por intermédio do Espírito. Por vezes, pensamos sem que a razão se manifeste, e o produto dessa força pode cair sobre o nosso domínio em forma de ideias. Vamos analisar até aqui e depois seguiremos. Em nosso primeiro livro, colocamos também com o mesmo espírito, Miramês, Deus não tem segredos para com seus filhos, mas pede preparo para suportar as revelações. Então, se ainda é segredo para os homens a gênese dos pensamentos, e nós podemos perguntar, mas não é segredo para nós outros, porque nós já falamos isso em etapas anteriores, que por expressarmos o pensamento divino, ele chega até nós por intermédio do seu hálito, ou o hálito divino é que interpenetra no centro coronário e traz para o centro frontal o que chamamos de pensamento. E vimos também que nós pensamos dentro do pensamento do Cristo. Então vamos lá. Então, qual seria a engrenagem que faz brotar esse milagre divino no centro das condições humanas? Então, a geração do pensamento não está sob o controle de quem pensa, porque é um mecanismo de Deus, divino. Quando nós sabemos o que pensar, nós podemos até assumir, escolher o que pensar, mas dentro dessa diretriz cósmica. Pensar o que pensaria ele se estivesse em nosso lugar. Sabemos então que é uma força de Deus que se manifesta por intermédio do Espírito. Então é o seu hálito divino.
que tudo que existe no universo está dentro desse hálito divino. É o que nós chamamos de onipresença. E o que esse hálito divino traz é a onisciência, a sabedoria cósmica ou sabedoria universal. Então, por vezes, pensamos sem que a razão se manifeste, sem que a gente tenha condição de entender o que está acontecendo. Mas o produto dessa força, desse pensamento, pode cair sobre o nosso domínio em forma de ideias. Quando começa já a compor as ideias, aí nós já nos apossamos do resultado desse pensamento. Nós já começamos a querer controlar ou coordenar essas ideias, como veremos na sequência. Então, a formação das ideias podem ser disciplinada para que elas tomem curso diferente nas zonas que devem percorrer. Então, se nós percebemos o pensamento já em formato de ideias, nós podemos disciplinar essas ideias para que elas tomem um curso diferente, se elas estiverem distorcidas, se nós distorcemos o próprio pensamento, né, daquilo que deveria percorrer se fossem negativas. Porque se forem positivas e nós entravarmos o seu curso, sofreremos as consequências também. A força primitiva da mente, que surge límpida e pura, que é esse hálito divino, no centro, ou melhor, a força divina, que é esse hálito divino, nós chamamos de força primitiva. Então, a força primitiva da mente surge límpida e pura. No entanto, consubstancia-se com as condições humanas ao tomar forma na área da vida do espírito. Então, até vir ao encontro do nosso centro coronário, está tudo bem, porque o espírito já é um com o Cristo, um com Deus. Mas quando atinge o plano mental, nós ainda não somos um, às vezes, com o nosso próprio espírito, com a nossa consciência, às vezes muito menos do que com Cristo e com Deus. Às vezes distorcemos as suas próprias leis. Então essa força divina, esse hálito divino vai surgir límpido e puro em nosso plano mental. Está beijando os nossos departamentos inteligência, poder imaginativo, desejo, memória. No entanto, quando associa-se, consubstancia nas condições, com as condições humanas, certo? Vai tomar a forma na área da vida do espírito, vai tornar-se semelhante ao que somos. Se estamos em desalinho, nós vamos desvirtuar esse energismo puro. Se estamos em ressonância com as diretrizes divinas, vamos dar continuidade ao influxo ou ao impulso desse hálito divino. Então, a energia divina que interpenetra pelos centros de força e toma corpo mental tem uma sensibilidade indescritível e nela gravamos os nossos sentimentos, que passam a dominar segundo aquilo que somos e pela lei de justiça responderemos pelo que doamos através das nossas faculdades mentais. Então, conforme dissemos, então ela vai surgir límpida e pura. Então, a energia divina, ao interpenetrar pelo centro de força, a começar pelo centro coronário, ela vai tomar forma quando atingir o corpo mental, a forma de quem está pensando. E ela tem uma sensibilidade indescritível e nela vamos gravar os nossos sentimentos, que é o produto que os nossos pensamentos carregam, as nossas vibrações. E nós vamos passar a dominar segundo aquilo que somos, dominar esse energismo e pela lei de justiça, a cada um conforme o que fizer desse substrato,
nós vamos responder pelo que doamos através das nossas faculdades mentais. Quais são? A nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, a nossa memória, os nossos desejos, nossos pensamentos, os nossos sentimentos também estão trabalhando esse energismo nas faculdades mentais. O hálito de Deus surge nas nossas entranhas espirituais para tomar forma de pensamento. Não obstante, nós outros é que damos caráter a essa energia, entregando a ela a mensagem perfeita daquilo que somos, no grau em que vivemos. Então, já tínhamos cantado a bola antes para facilitar a compreensão. Então, o que hoje recebemos como pensamento é esse hálito divino, que é esse energismo puro que visita-nos por intermédio do centro coronário e chega em nossa mente como agente de Deus. Então, o hálito de Deus surge nas nossas entranhas espirituais, lá na intimidade do centro coronário, no âmago de nossa consciência, e vem de lá para cá, para tomar forma de pensamento quando atinge o campo ou a mente ou o laboratório mental. Não obstante, entretanto, nós outros que estamos pensando é que vamos dar o caráter, as qualificações a essa energia. Vamos entregar a ela uma mensagem perfeita daquilo que somos, seres obedientes às leis ou dissonantes. Então, no grau em que vivemos, e vamos responder pela harmonia, recebendo 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais. Pela desarmonia, sofreremos as consequências dos atos desarmônicos. E assim, foi só um breve relato da lição O Pensamento Gerador, cuja leitura inicial foi do mesmo capítulo. Então basta vocês pegar o restante da leitura ou ir lá no capítulo Pensamento Gerador e dar uma olhadinha a mais. Mas em linhas gerais é isto. E não devemos nos esquecer que nós nos alimentamos pelos nossos pensamentos. Nós temos um poder muito maior de alimentar pelo pensamento do que pela respiração, que já é mais de 70% do que necessitamos para viver. E ainda enriquecendo os pensamentos com os sentimentos, a coisa fica muito melhor ainda. E se enriquecer os sentimentos com o verdadeiro amor, vamos alimentar com o amor, porque a alma em si, conforme André Luiz, só se nutre de amor. E o amor é a alma da vida, segundo Joana de Ângeles. O Sol nascente, o nosso Sol, o nosso astro-rei. Não esqueças de te expores aos raios solares pela manhã, para que possam te vestir de luz e pela luz te doarem aquilo de que fordes carentes. Coloquei aqui no plural, fica mais fácil a compreensão. Então não nos esqueçamos de nos expormos aos raios solares pela manhã. Os médicos, cientistas recomendam que seja das 10 às 4 da tarde. Mas nós sabemos que depende da nossa condição de receptividade, o melhor horário de fato é pela manhã, embora eles afirmam que pela manhã recebemos os raios no formato X e pela tarde no formato Y. Mas nós sabemos que quando esses raios atingem o nosso campo mental, ele se transforma à semelhança do que somos ou do que carecemos. Aí vai depender da conduta de cada um. Se quisermos pegar prontinho, sem nada fazermos, de 10 às 4 da tarde, os melhores horários, embora de manhã temos um outro tipo de raio
se quisermos receber sem nada fazer. Mas se quiser receber esse energismo na sua pureza mais lirial, pela manhã, nós vamos transmutá-lo no que seriam os raios do Sol das 10 às 4 da tarde. Então não te esqueça de expores aos raios solares pela manhã, de preferência com 80% do corpo, no mínimo, sem roupa, para que possas te vestir de luz. Então a luz como se viesse numa situação mais pura e integral. E pela luz que está nos banhando, nos vestindo naquele momento, ela vai nos doar aquilo de que formos carentes. Pode ser o que for, porque tudo que existe no planeta Terra nasceu da luz e tudo que existe no cosmos também. E a luz solar veio da luz cósmica, que é uma expressão do espírito desde a sua origem conceptual. Então nós estamos recebendo na realidade, pela luz do Sol, princípios inteligentes do universo, ou seja, a força motriz que faz acontecer tudo no universo. Então, a matéria-prima do cosmos. Nós vamos pegar uma porção de conformidade com a transmutação que a mente dos Cristos, quer seja da Terra, Marte, Júpiter, assimilaram de mentes maiores de Cristos em plano maior e trouxeram até o nosso sistema solar para gerar vida em todos os orbes, gerar e fazer a manutenção dessa vida. E é o que chamamos de Evangelho. Então o Evangelho está na luz do Sol pela manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. Então vai depender da minha postura, da minha conduta e o que eu quero fazer com ele. E prossigamos. Então não é somente vitamina D que ela propicia, mas também outros elementos de que precisas e que somente o futuro poderá revelar. Por isso que nós falamos nas entrelinhas anteriormente, que a ciência ainda desconhece o que esta energia está trazendo. Por exemplo, a luz é responsável pela edificação e transmutação do próprio ar. E se o reino vegetal não faz outra coisa senão transformar luz em alguma coisa, essa alguma coisa que foi transformada a partir da luz embarca na estrutura do ar para chegar até nós, juntamente com a luz que vai embarcar diretamente do Sol na estrutura, transformando-se ou viajando por intermédio dessa estrutura. E quando nós juntamos luz, ar, água, alimentos, nós vamos vendo que a coisa vai ficando mais interessante conforme nós vamos vendo na sequência. Então não é somente vitamina D, porque isso é apenas um hormônio, uma lei que o Sol vai nos propiciar, mas também outros elementos que necessitamos, que somente o futuro poderá revelar, mas nós já estamos no futuro, e esses outros elementos é tudo que a luz possa se transmutar. Conforme eu disse, ela pode transmutar-se no ar ou enriquecer o próprio ar. O ar pode mergulhar ou se expressar na estrutura da água ou enriquecê-la. Assim, a água em relação à terra, a terra transmutando-se em elementos e alimentos, que na realidade é a transformação desses quatro elementos, ou de um só, que seria a luz solar originária da luz cósmica, que é o espírito, o princípio inteligente do universo. Um exercício de respiração diante do sol nascente vos enriquece por dentro de fatores indispensáveis à saúde. Então, conforme adiantamos também, apesar que vamos falar do ar, mas já vamos antecipando. Então, imagine você inspirando diante do sol nascente.
não receberemos só a vitamina D, mas o que carecemos, porque nós vamos transmutar o Evangelho, que é força, vitalidade e vida, que está presente nessa luz, de acordo com o amor e com a sabedoria, com o conhecimento, como nós vimos nas páginas anteriores. Então não precisa desconsiderar um ou outro. Então é o conhecimento, amor, sabedoria. O conhecimento vivenciado transforma-se na sabedoria. E agora um exercício de respiração. Eu vou encher os pulmões de ar, vitalizando o meu psiquismo e devolver o que está desvitalizado para vitalizar outras vidas em nosso orbe terrestre. Então, esse exercício de respiração diante do sol nascente nos enriquece por dentro, porque não é só o corpo que vai se beneficiar disso. A mente está respirando junto. E o sol não existe só na frequência da luz física, mas em múltiplas realidades. Então a mente está canalizando outro tipo de energia, os sentimentos outro tipo diferente. E imagine os nossos chakras, subdivisões, até chegar nos nadis e meridianos, como nós vamos ver já já. Então nós vamos assimilando esses fatores indispensáveis à nossa saúde integral, psicobiofísica, moral e espiritual. A água que deves tomar, trocada de copo a copo na presença da luz do sol pela manhã, fica energizada, cabendo aos elementos da água sorverem elementos da luz, ou absorverem elementos da luz. Então agora, nós não estamos só diante do sol, além do banho de sol, fazendo a respiração. Agora nós estamos pegando um copo vazio, outro por meio de água. Nós vamos trocar de copo a copo, dialogando com o sol, dialogando com a luz, transmutando esse energismo, imantando esta água que vai absorver esses elementos que nós estamos criando, que o sol está nos enviando, que o ar está trazendo, que a luz está trazendo. Esses elementos que a natureza está carreando. Então a água que devemos tomar, agora trocada de copo em copo, na presença da luz do sol pela manhã, fica energizada, cabendo aos elementos da água, os cristais da água, absorverem elementos da luz, conforme nós falamos, e também dos elementos da estrutura do ar. Na realidade, a água absorve elementos do ar e da luz, o ar absorve elementos da luz e a luz física do sol, elementos da luz cósmica e assim por diante. Ficou mais ou menos claro? Nosso irmão Naldi e sua amada esposa, em Aracaju, Sergipe, já falamos várias vezes, curaram de tumores cancerígenos só com esse processo. Quando parar? Você é que vai definir. Quando você terminou a sua petição e fazer o seu exercício. Tem o nosso irmão Nelson do Nascimento Neri, de Brasília, já com 88 aninhos, está com alguns desgastes nas juntas, nos joelhos, por exemplo, nas articulações. Se você fizer isso, seu Nelson, como nós vamos mandar, prometemos um áudio, mas não veio ainda a inspiração para fazê-lo. Então aguarde que chegaremos lá. Então basta fazer isso pela manhã, além do banho de sol, que é mais fácil pela manhã para o Senhor, e nós vamos reconstruir essas cartilagens, fortalecer a estrutura óssea, que é basicamente água e luz, alimentados pelo ar, e nós vamos dinamizar cada célula do vosso próprio corpo. Então ficou claro aqui, sigamos. Esse magnetismo solar planifica e ordena
a harmonia nos meridianos dos teus corpos, garantindo o bem-estar e o entusiasmo do dia. Então, se nós temos em nosso corpo vital 8 chakras, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico ou vital, o genésico, o kundalini, eles têm subdivisões. Inicialmente, se divide em mais 21 cada um deles. E vão se dividindo até que nesse duplo etérico, nesse corpo vital, tenha um chakra para cada átomo do corpo físico, para cada molécula, para cada célula. E esses canais diminutos chamamos de nadis de meridianos. Então esse energismo solar vai planificar e ordenar a harmonia nos meridianos. Então vai planificar e ordenar a harmonia nos meridianos dos nossos corpos espirituais, garantindo o bem-estar e o entusiasmo do dia, a cota de entusiasmo que eu preciso, o entusiasmo pela vida. Então era apenas a luz solar canalizada agora pelos chakras, o chakra que mais canaliza no duplo etérico esse energismo é o esplênico. É uma usina de transformação da vitalidade do sistema solar. Então é o que mais canaliza do sistema solar, é o chakra esplênico ou chakra vital. E ele vai distribuir para os demais. Então ele tem mais ascensão nesse dinamismo do Sol físico, já que o outro já vai para instâncias além do próprio Sol. No caso do gástrico, do cardíaco, do laríngeo e etc. O gástrico vai falar, mas ele não trabalha o energismo físico? Também, mas nem só de pão vive o homem. Nós canalizamos mais energias para a nossa subsistência da mente como um mecanismo de respiração cósmica. Assimilamos e ao mesmo tempo devolvemos. E ela vai abastecendo todos os centros até chegar nesses arraiais. Do mesmo modo que a parte física vai sendo abastecida mais exatamente pelo centro vital e gerenciada pelo centro gástrico, na realidade. E assim, vamos sair da luz do Sol e para a estrutura do ar. Então, o ar que respiras. O ar que respiras é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Ele poderá ser enriquecido pelo modo que pensas ou tornar-se um instrumento de suicídio lento se desprezas os meios de purificação da mente. O pensamento elevado é chave de luz da valorização daquilo que respiras em todos os segundos. O mais seguro alimento para todos os teus corpos entra pelas narinas, festeja em todos os teus meridianos e fortifica todos os centros de força, capacitando a alma para os grandes ideais. Então, relembrando desde o início, falamos do pensamento gerador, que é a nossa capacidade criativa para a ação. Depois, diretamente, se a luz cósmica não foi canalizada pelo meu pensamento, eu posso canalizar a luz do Sol, usando o próprio pensamento. E agora, trazendo
a estrutura do ar, que vai trazer a estrutura do Sol enriquecido pelos próprios pensamentos. Então, o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, porque são tantos os elementos sintetizados na estrutura do ar, porque é tudo que a natureza oferta, somado ao que o Sol oferta. Tudo que o sistema solar está ofertando está sendo carreado por esse ar. Por isso que certas criaturas atingem no processo de nutrição física, só pela luz e pelo ar, 100% do que necessitam para viver. Não toma nem água, nem come o alimento denso. É o caso do indiano que viveu 90 anos mais ou menos e desde os 11 anos de idade só se nutria de luz e de ar. Nada mais, nem água, nem alimentos, nem coisa alguma. E nós sabemos que a luz gera tudo que existe. Gera o próprio ar, que gera a própria água, que gera a própria terra, que vai transformar-se em todos os alimentos do reino vegetal e assim subsequentemente. Então, se o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, quer dizer, ele é um elemento que vai carrear outros elementos. Então, ele poderá ser enriquecido pelo modo que pensamos, manifestando o hálito divino, o prana divino, o alço do Criador, a força nervosa do Todo Sábio, ou tornar-se um instrumento de suicídio lento, se desprezamos os meios de purificação da mente. Se o pensamento é perturbado, se a emoção está em desalinho, os sentimentos distorcidos, palavras indisciplinadas, atitudes dissonantes. Aí nós vamos nos asfixiando com aquilo que deveria trazer vida, porque nós vamos transformá-lo num veneno para esse suicídio lento. Mas sabemos que o pensamento elevado é a chave de luz da valorização daquilo que respiramos em todos os segundos. Então, a chave de luz para enriquecer a cada segundo que respiramos é o pensamento elevado. Então, o pensamento elevado é a chave de luz pela qual nós vamos valorizar, quer dizer, dar valor. Não é apenas valorizar como se eu desse um certo valor monetário. Aqui eu vou valorizar com virtudes, por meio desse pensamento elevado. Eu vou dar qualificação, dar valor não monetário, mas quantitativo e qualitativo aos elementos que compõem o próprio ar. E nós vamos inspirar a cada segundo isso que está sendo valorizado, está sendo enriquecido pelo modo de pensar. E quando ele narra que é o mais seguro alimento para todos os nossos corpos, físico e perispirituais. Só para lembrar de alguns: corpo Kundalini, corpo natural, Kundalini ligado ao chakra Kundalini, corpo natural ligado ao chakra genésico, corpo vital ligado ao chakra esplênico, corpo dos instintos ligado ao chakra gástrico, corpo emocional ou astral ligado ao chakra cardíaco, corpo dos desejos ou dos sentimentos ligado ao laríngeo, corpo mental ligado ao chakra frontal, corpos mental e emocional superiores, búdico e átmico, ligado ao centro coronário. Para todos os nossos corpos, e não são só esses, só falamos de alguns. E aqui nós estamos falando do mais seguro alimento para todos os teus corpos. Vai entrar pelas narinas. Nós falamos, mas entrou pelas narinas e vai para todos eles? Sim. Nas entranhas aqui das narinas tem uma mucosa, além dos pelinhos que filtram,
essa mucosa vai aquecer e umedecer o ar. E tem sensores sutilíssimos que já captam esse energismo, essa vitalidade e já leva para o corpo vital e para os demais corpos. E vai levar também, porque não vou dizer, está levando para o corpo Kundalini. O corpo Kundalini é que está trazendo esse ar até nós. E quem está dando essa qualificação pelo pensamento é o centro genésico. E agora ele vai ser carreado para o centro vital, para o gástrico, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário, porque ele vai viajar de baixo para cima, porque ele veio de cima para baixo em forma de pensamento. Vai encontrar-se no centro frontal, pode ser enriquecido e retornar, ou pode chegar lá no coronário e depois retornar nesse circuito fechado. Então, o mais seguro alimento para todos os teus corpos entra pelas narinas e vai festejar em todos os teus meridianos. Aqueles centros, aqueles chakras diminutos que não existem só no que nós chamamos de centros principais, mas eu disse cada átomo. Nós temos na intimidade dos microtúbulos, dentro dos centríolos, no mundo que nós chamamos de citoplasma, tudo que está dentro da célula, fora do núcleo. Lá tem microvórtices, microchakras, produzindo ou transmutando energia. Produzindo ou canalizando esse energismo, ou transmutando o que lá se achega de acordo com a necessidade do mundo celular. Então, no que nós vamos levar, porque nós vamos inspirar e juntamente com esse ar, os elementos nutridores, e não precisa ter o que nós comemos para que isso aconteça, isso vai chegar às mitocôndrias e elas vão transmutar-se em energia. E esse energismo, de alguma forma, ele vai nutrir toda a célula. Esses microvórtices produziu o seu energismo, gerou os ribossomos, que transformou, em parceria com a consciência da célula, que é o DNA, em genes, que vai transformar-se em aminoácidos, que vai transformar-se juntamente com esse energismo canalizado ou transmutado pelas mitocôndrias nas moléculas de proteína que a célula necessita para viver. Por isso, vai festejar em todos os meridianos e vai fortificar todos os centros de forças, desde os microvórtices até os macro, e capacitando a alma para os grandes ideais, e a alma somos nós no centro dessa consciência individual, que é a personalidade, que gerencia todos esses corpos. Então é necessário que compreendas neste momento, se não sabes ainda, que muitos luminares da espiritualidade superior, fora do alcance do raciocínio humano, controlam os ventos e trabalham na purificação do ar que caminha com o próprio planeta Terra e os demais. Eles tecem as vestimentas de todas as falanges em luzes e cores com o próprio ar, no domínio completo dos intermináveis elementos que compõem esse milagre da natureza. Então, essa informação, no mínimo, é divina. Então, é necessário compreendermos, e já demos as dicas anteriormente, se ainda não compreendemos, e agora já compreendemos, que muitos luminares da espiritualidade superior, fora do nosso campo de raciocínio, eles é que controlam o ar que enriquece
e faz chegar até nós, de acordo com as nossas frequências e vibrações, esse ar purificado em toda a estrutura planetária. Mas o mais incrível é que, se eles tecem as vestimentas de todas as falanges, e quando nós estamos falando de falange, nós estamos falando desde o macro até os mais ínfimos elementos. Tudo isso são falanges. Falanges são agrupamentos enormes de seres trabalhando por amor ao Cristo. E vai tecer todas essas vestimentas com luzes e cores. E esses seres nós chamamos luzes e cores, são os elementais. E vai fazer isso com o próprio ar. Então o ar, de fato, é um medianeiro de qualidades indescritíveis. No domínio completo dos intermináveis elementos do próprio ar que compõem esse milagre da natureza. Compreendeu agora o tamanho do instrumento que temos? O ar. E antes, a luz. Antes, o pensamento. E agora, a partir do ar, vamos para a água, depois vamos para os alimentos. Então, a água que bebes, ou a água que bebemos. Quando te reúnes com um grupo de almas afins, o éter cósmico que interpenetra como vida por bênção de Deus, grava o que pensas e fotografa o que sentes, guardando nas consciências uma cópia e viajando com a outra em todas as direções do infinito, para mostrar ao centro da vida maior o que fazes da vida e pela vida. Agora nós estamos apenas reunidos. Um grupo de almas afins, e podemos estar estudando o Evangelho, meditando, conversando assuntos elevados. Ou não. Porque almas afins pode ser para a mentira, para a maldade e etc. Não só para a bondade, pela benevolência, para a verdade e tudo mais. Então, quando nos reunimos com um grupo de almas afins, de acordo com os nossos propósitos, o éter cósmico, que é uma energia pura, ele pode ser perturbado ou melhor qualificado. Então, o éter cósmico, que vai interpenetrar desde o centro coronário a qualquer coisa, como vida, vai trazer pensamento ou elemento vivificante, como bênção de Deus, ele vai gravar o que nós estamos pensando e vai fotografar o que nós estamos sentindo. Isso vai ser fotografado nesse hálito divino, nesse éter cósmico que tudo gesta dele para baixo. Ele vai guardar em nossas próprias consciências cópias do que nós estávamos pensando e sentindo. E vai viajar com outra cópia, tão indestrutível quanto, em todas as direções do infinito para mostrar ao centro da vida maior, a Deus, que é esta vida maior, o âmago de Deus. O que nós estamos fazendo da vida e pela vida em plano menor? Desde os elementos da matéria mental, que dá forma aos nossos pensamentos, da luz, do ar, da água, dos alimentos e tudo mais. O ar da tua residência pode estar carregado de forças sutis geradas pelo amor puro ou empestado de magnetismo inferior que pode fazer sofrer todos os familiares. E as crianças são as mais atingidas devido à sua ainda recente formação biológica e à precária união entre o espírito e o corpo.
Então ele está mais desligado do que ligado ao corpo físico quando criança, principalmente até os 7 anos de vida. Por isso, aqueles febrões que nunca passam, o resfriado, a gripe e várias situações que nunca terminam. E nós não sabemos que é por conta de quê? Do ar de nosso lar, que ele é reformulado, lembra, ordenado ou desordenado pelo nosso pensar, pelo nosso sentir. Ele vai gravar o que pensamos e o que sentimos, porque o hálito divino, que é o éter, aqui é num plano mais denso, chamamos de ar. Então, o ar da tua residência, que pode estar carregado de forças sutis geradas pelo amor puro, pela oração, pela meditação, pelo culto do Evangelho no lar, pela nossa conduta equilibrada, ou empesteado de magnetismo inferior, o desequilíbrio, da desarmonia, de várias e várias situações, que podes fazer sofrer todos os familiares, porque não são só crianças, adultos também adoecem de acordo com outros adultos que desequilibram esta estrutura na qual estamos respirando. E as crianças são as mais atingidas devido à sua ainda recente formação biológica, porque ainda está sendo formada a sua carruagem biológica. E há a precária união entre o espírito e o corpo, porque ele está ligado ainda em alguns trilhões de células, que vai chegar a 600 trilhões, fora os vermes, vírus, vibriões psíquicos e várias situações que vai formar 90% da massa. Então ele está mais fora do corpo do que no corpo. A água que bebes e os alimentos que tens em casa estão impregnados destes fluidos de luz, que se multiplicam em saúde para todos os que convivem contigo, ou em elementos enfermiços, dependendo de como nos comportamos. Então a água que bebemos, se ela é um agente que vai carregar a estrutura do ar e da luz, que vai carregar o que pensamos, o que sentimos, a água, pela ciência atual, pelo menos no Instituto Aeroespacial, na cidade de Stuttgart, na Alemanha, um grupo de cientistas chegaram à conclusão, pelos seus experimentos, que a água pensa, sente, fala e faz, vamos dizer assim. Então ela registra tudo o que pensamos, sentimos, falamos ou fazemos. A água, ela é considerada hoje um ser vivo, com a capacidade de registrar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos na sua estrutura. Então, se nós somos afeitos a um jornal sangrento, imagina a estrutura da água e do ar de nossas casas. Mas se somos afeitos a programas vinculados pelas emissoras mais de cunho elevados, imagine também a estrutura do ar e da água, já que basta meio segundo para enriquecê-la ou empestá-la. Então a água que bebemos e os alimentos que temos em nossa casa estão impregnados desses fluidos enobrecedores ou desequilibrantes e se multiplicam em saúde ou em enfermidade para os que convivem conosco, quer sejam crianças, adolescentes, adultos ou os animais, as plantas e tudo mais. Então são apenas pequenos fragmentos dos capítulos. Agora, o que comes ou o que comemos? Ao alcance das nossas mãos estão todos os recursos para a aquisição da nossa felicidade. E quando falamos mãos no plano físico, são essas.
mãos no plano do espírito é o pensamento e a vontade. Isso é Kardec em A Gênese. Então, o pensamento e a vontade são para os espíritos o que são as mãos para os homens. Porque eles constroem tudo com o pensamento e com a vontade gerenciando e o pensamento como capacidade criativa. Então, ao alcance de nossas mãos, vontade, pensamento, sentimento, palavra e atitude, ou das nossas mãos físicas, estão todos os recursos para a aquisição da nossa felicidade, para a paz em nossa consciência. Então, a aquisição de todos os recursos, não só de um ou outro, ao alcance do nosso mundo interior ou aqui na dimensão física também. Então, a chave de tudo está dentro de nós, à espera do toque que a sabedoria e o amor podem dar. Lembra, o conhecimento sem amor vai criar perturbações. E, ao mesmo tempo, o amor sem a sabedoria vai fazer outras confusões. Por isso, o conhecimento vivenciado vai transformar-se em sabedoria, que é o amor em ação. Então, a chave de tudo está dentro de nós, a nossa essência consciencial, o reino de Deus em nós, à espera do toque que a sabedoria, agora a sabedoria é por minha conta aqui da alma, e o amor pode me dar, o amor em ação, que vai transformar-se na sabedoria ou as duas coisas simultaneamente, porque se eu sou sábio, o amor para mim é a substância que gera e nutre e vai tornar-se a lei que organiza e mantém. O germe vegetal guarda o energismo da planta como tesouro que a natureza oferta ao espírito em viagem na carne, e este espírito, por ignorância, esquece de aproveitá-lo para o seu próprio equilíbrio. Vai lendo aí, refletindo. Então, o germe vegetal, a consciência embrionária, imagine lá numa semente, que está em germe, que vai desabrochar o seu potencial. Então, ele já guarda o energismo da planta, porque ele tem o energismo interagindo com a terra, água, ar e luz para gerar a planta inteira. Já guarda isso como tesouro que a natureza oferta ao espírito em viagem na carne, e esse espírito, por ignorância, esquece de aproveitá-lo para o seu próprio equilíbrio. Vamos dar um exemplo. Pega aí um grão de bico. Deixa ele 12 horas após você lavar, nunca com detergente, nunca com sabão, com água límpida, purificada de preferência pela nossa mente, pelos nossos sentimentos, pelas boas leituras, pela oração e etc. Coloca imerso na água por 12 horas. Lava de novo, entre panos úmidos, mais 12 horas. Ele começa a despertar a consciência, a querer nascer. E com isso aumenta 250 vezes o valor nutricional. E esse energismo é o que vai gerar a planta, que vai fazer com que rompa a casca, transforme casca e tudo que na semente existe, interagindo com a terra, água, ar e luz, e com o energismo de quem está cultivando, e tornar-se o vegetal e produzir os frutos. Então, o germe vegetal guarda o energismo da planta como tesouro. Imagina aí os grãos, que a natureza oferta ao espírito em viagem na carne, e ele, por ignorância, esquece de aproveitar esse energismo para o seu próprio equilíbrio. Aí ele pega e cozinha o grão de bico.
e joga a água fora. E ao cozinhar, dependendo da temperatura, já mata uma infinidade de seres. Nada contra, mas pelo menos aproveite a água. Jogou a água fora do feijão ou de um grão de bico, está jogando mais de 70% do energismo fora. E uma vez cozido, ele dura poucas horas o seu energismo e depois se esvai. E depois não serve mais para nada. Entendeu? Cozinhou o feijão ou até o grão de bico. Não vai comer na hora? Congele imediatamente. Vai deixar esfriar? Não precisa. Coloque nos ambientes adequados e leve para o congelador e congela um limão Tahiti, por exemplo, junto. Limpinho, dentro de um saquinho apropriado. E quando tirar a porção para fazer no dia aprazado, que não demore muito tempo, rale após o descongelar já na panela, já coloque lá com um pouquinho de água na panela, já vai descongelando e fazendo. Precisa deixar da noite para o dia para descongelar para depois fazer. E quando estiver pronto, rale um pouco do limão e polvilhe em cima do feijão ou do grão de bico. Você vai ter o revitalizado como se ele recobrasse a consciência com o mesmo energismo do momento que foi cozido. Se tivermos essa sabedoria, esse amor, vamos aproveitar o máximo desse energismo. Então, dentro dos grãos, esplende a luz do reino vegetal que deve ser extraída com os recursos da boca, onde os dentes e as glândulas têm um papel de suma importância. O que será que ele quer dizer? Um pouco eu já falei, que dentro dos grãos esplende a luz do reino vegetal, que deve ser extraída com recursos da boca. E agora ele fala dos dentes e das glândulas. Glândulas salivares, que vai formar as enzimas, que são entidades que se transformam em leis para orientar os elementos que estão chegando. E os esmaltes dos dentes são elementos que encorajam os elementos a morrer na forma e são agentes orientadores para fazer essa função e vai dissociar os elementos para que esta enzima os conduza. Ficou claro? Então nós estamos mastigando, vagarosamente triturando e imaginando o que queremos. Ao imaginar antes ou durante a mastigação, nós estamos criando essas enzimas pelas glândulas salivares. E mais de 35 milhões de outras pequenas glândulas já vão assimilando o energismo que não precisa passar pelo físico, já indo direto para o corpo vital, à semelhança do que aconteceu com os sensores sutilíssimos, canalizando na respiração. E agora, extraindo dos alimentos essas múltiplas glândulas que vão extrair a vitalidade, o energismo mais sutil e vai levar direto para o corpo vital, emocional, mental, pacificando toda a alma, alimentando todos os corpos do espírito. E as enzimas, que são os pensamentos e os sentimentos, os desejos materializados, para o que eu desejo que aconteça com esse alimento, agora vai dar melhor direção, já preparando-os aqui na entrada, na escola inicial da minha indústria, para que eles, adentrando a minha empresa, vai fazer o que foi ordenado com esses pensamentos, sentimentos, desejos, com essas visualizações que se transformaram em enzimas. E agora, após dissociado pela estrutura dos dentes, que tem os elementos orientadores, assimilado pelas milhões de pequenas glândulas, e o restante vai entrar para o estômago para dar sequência e extrair um tanto mais de energia, mas uma vez que adentra, menos de 5% é aproveitado nesse trânsito intestinal. Mas a maioria é extraído
do alimento físico na mastigação, quando não extraímos do ar, da luz do sol e etc., como falamos. Eis o momento de voltares as vistas para os alimentos integrais, extraindo totalmente a energia acumulada nas sementes, nas folhas, nos tubérculos e nos frutos, sem esqueceres da educação da mente no momento do repasto, porque nós podemos destruir tudo com a mente em desalinho. Então vejamos. Eis o momento de voltarmos a nossa atenção para os alimentos integrais. Arroz integral, qual que é? Eu pego o arroz, tiro somente a casca. Isso é o arroz integral. O que nós compramos normalmente como integral já foi polido pelo menos 1 ou 2 vezes. Já tem menos nutrientes. Esse branquinho, que foi polido até 5 vezes e depois clareado com talco industrial, tem basicamente amido. Os nutrientes reais já não tem mais. Então, os grãos integrais, ou conforme a natureza nos ofertou. Extrair, se for o caso, a casca. No caso do grão de bico, quando deixamos de molho, a casca adere ao caroço e nem ela precisa ser desperdiçada. O feijão deixado de molho 12 horas, 6 horas faz o remolho, joga a água fora, lava, faz o remolho, sai a maior parte das toxinas do agrotóxico, uma quantidade enorme de tudo que tem nele que seria prejudicial ao nosso organismo. Ele vai ficar o mais natural possível. E no meu caso, deixo 18, 24 horas. De 18 a 24 horas eu posso já cozinhá-lo juntamente com o arroz. Eles vão cozinhar ao mesmo tempo e os dois se abraçam, se ajudam. E feijão com arroz. Para quem gosta, um ovo frito, uma salada simples, já tem uma refeição perfeita. Mas uma salada de que forma? Porque eu vou extrair o energismo, né, que eu estou voltando a minha atenção para o integral. Eu vou extrair totalmente a energia acumulada nas sementes. Já demos alguns exemplos. Nas folhas, ou eu como a folha sem tempero, ou eu sei que para ajudar a extrair a clorofila das folhas é o limão ou um bom vinagre. Um vinagre de boa qualidade, de preferência o vinagre de maçã. Nos tubérculos, como que eu vou extrair o energismo desses tubérculos? Normalmente cozinhando-os, se for o caso, com casca e tudo. Mas o que vai ser mais extraído o energismo é se não cozinharmos, que é o que nós chamamos de crudívero. Mas posso cozinhá-lo, mas o mínimo possível se cozinhar, reutilizar a água e consumir de imediato. E dos frutos. Frutos se come, a maioria deles, com casca, semente e tudo. No caso da maçã, por exemplo. Casca, semente e tudo. No caso do tomate, que também é um fruto. Se for colocar alguma coisa no tomate, já não é mais o limão, nem tampouco o vinagre, mas sim um azeite de boa qualidade para que ele solte licopeno, ou no caso do tomate, cozinhá-lo, fazer o molho de tomate lá para a sua macarronada em alta temperatura. Agora sim, ele vai liberar o máximo de sua essência. Então, saber o que fazer com esses elementos, sem nos esquecermos da educação da mente, porque se eu estiver fazendo tudo isso e na hora de alimentar eu estiver em desalinho, eu jogo tudo isso fora, porque eu vou expulsar ou empestar esses elementos com energismo
perturbador. Então, certamente o que comes é altamente influenciado pelas formas pensamento. A mente cria o que os sentimentos desejam e, neste caso, o alimento físico recebe uma carga do alimento mental, em um processo de simbiose que ainda não pode constatar. Mas nós já demos as dicas, agora vocês já podem constatar. Então, certamente que o que comemos é altamente influenciado pelas formas pensamentos, que é a reunião da matéria mental, que vai dar forma a esse pensamento e o meu sentimento vai dar vida, vai dar qualificação. Se eu agradeço o alimento, eu vou ter um tipo de produto. Se eu reclamo, aí já imagino o que vai acontecer. Então a mente vai criar o que os sentimentos desejam, ou o que nós estamos falando naquele momento. Elementos para empobrecer ou enriquecer. E no caso do alimento, o alimento físico, ele vai receber uma carga do alimento mental, que é muito maior do que o próprio físico, como o alimento físico está carregando. E um processo de simbiose que ainda não pode constatar. Alegria de viver, gratidão pela vida, esperanças de melhoras, amor, apreço, segundo os cientistas, fortalecem o sistema imunológico em 300.000 vezes. Então imagine o mesmo sentimento na hora do repasso. Alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras, amor, apreço. Então imagine o quanto de energismo que eu vou estar somando nessa simbiose com os alimentos na hora do repasto. Então é isso que Miramês está querendo dizer para nós. Que nós já estamos no futuro desse passado que foi escrito a obra. Então aprende a pensar, aprende a falar e aprende a comer. A saúde gera alegria e a alegria pura é o amor irradiando-se do coração para o centro da tua própria vida. O que comes é sensível ao que pensas e o que falas carrega com muita nitidez os teus sentimentos. Quando a boca sabe comer, o corpo é saudável. Quando a mente sabe pensar, a alma é feliz. Quando as mãos sabem ajudar, o coração é alegre. Então vamos entender melhor isso aí. Já falamos do pensamento gerador e como ele surge. No nosso caso, quando nós vamos pensar, nós vamos transformar algo dos instintos em sensações, sensações em emoções, emoções em sentimentos, sentimentos em pensamento. Criamos a nossa força de atração. De dentro para fora, nós vamos manifestar o hálito divino que vai chegar em nossa mente como pensamento, ou a essência de nossa própria consciência que faz algo semelhante. Então vamos aprender a pensar a partir de nós, ou manifestando a força cósmica ou de nossa essência, e depois vamos aprender a falar, porque o pensamento se transforma em ideias, que se transformam em palavras, que vai transformar-se em ação. E vamos aprender a comer. Então, pensar, falar e a comer, conforme nós fomos falando anteriormente. Porque a saúde, que é essa harmonia psicobiofísica, moral e espiritual, vai gerar alegria. E a alegria abre os espaços em nosso psiquismo para que haja o intercâmbio desses elementos canalizados pelo sol, pelo ar e por todos os elementos que falamos. Então a saúde gera alegria e a alegria pura é o amor irradiando-se do nosso coração para o centro da nossa própria vida. Onde é o centro da nossa própria vida? A mente.
Então vai viajar do coração para a mente. O centro da vida vai começar na mente. Vou usar a minha inteligência, vou usar o meu poder imaginativo, meus desejos, meus pensamentos, meus sentimentos e vou gestar a própria vida a partir da matéria mental, do fluido universal, da bioenergia e assim por diante. Você pode pôr o centro da própria vida o âmago da nossa própria consciência ou do Cristo ou de Deus também. Então, o que comemos é sensível ao que pensamos. E ao que falamos, e o que falamos carrega com muita nitidez os nossos sentimentos. Então, não esquecer de assuntos na hora da refeição, que deveria não ter assunto nenhum. É a nossa consciência em diálogo com os elementos componentes dos alimentos. Porque o que comemos é sensível ao que estamos pensando. Se vamos conversar, vamos pensar em alguma coisa. É melhor pensar no que queremos que os alimentos façam por nós, em nosso universo. E o que falarmos, se for maldizer alguém ou etc., e vai carregar com muita nitidez o que nós estamos sentindo nesse pré-julgamento daquilo que falamos ou dependendo de como estamos nos comportando. Então, quando a nossa boca, quer seja a boca física, a boca da alma, a boca da consciência, boca física é esta. Da alma é a mente, da consciência é a superconsciência, o reino de Deus em nós. Então, quando a boca sabe comer, pela boca da consciência, via centro coronário, assimilamos o energismo do cosmo. Pela mente, no mínimo, a matéria mental. Pela nossa boca, já os alimentos densos. Então, quando a nossa boca sabe comer, o corpo é saudável, ou os corpos são saudáveis. Quando a nossa mente sabe pensar, a alma é feliz, porque só vai pensar no que pensaria o Cristo ou o próprio Criador. Quando as mãos sabem ajudar, o coração é alegre. Mãos para o espírito, vontade e pensamento. Para os homens, essas mãos. E agora a contaminação mental. Tanto é da lei que respondamos pelo que fazemos do mal aos outros, de mal aos outros. Então, tanto é da lei que respondamos pelo que fazemos de mal aos outros, como também é de justiça que recebamos o bem que doamos aos nossos semelhantes, sejam esses semelhantes quais forem. Temos uma atmosfera que nos circunda, viva, circulante, de um poder de atração sem paralelos no campo da lei da gravidade. Então vamos parar aqui. Então veja. Então é da lei que vamos responder pelo que nós ofertamos aos outros, mas também é da mesma lei que vamos receber conforme o mal que fizemos e o bem que fizemos. Então, nós ofertamos de mal ou de bem, nós vamos receber centuplicadamente esses recursos. É uma lei cósmica. E temos uma atmosfera psicobiofísica, ou até a atmosfera da Terra, se você falar, mas nós estamos falando aqui da nossa atmosfera. Temos uma atmosfera, nós, que nos circunda, a nossa aura. E ela é viva, essa atmosfera, porque a própria energia mental é composta de seres vivos incontáveis. E ela é circulante, ela não para. E tem um poder de atração sem paralelos no campo da lei de gravidade. Porque de acordo com a frequência, com a vibração, vai atrair agora no campo ou dentro dessa gravitação, que limita o espaço e função das coisas. Então, imantamos nossa aura constantemente pelos nossos sentimentos e atraímos os iguais por lei natural. Então, agora já falamos que essa atmosfera é a aura
Então nós vamos, por esta lei de atração, por esta, nós chamamos de gravidade, pela força da gravitação, nós vamos imantar a nossa aura constantemente pelos nossos sentimentos, frequência, vibração e pensamentos, e atraímos os iguais por lei natural. Então nós vamos nos enriquecer ou nos empobrecer a cada pensamento, sentimento, palavra ou atitude. Então devemos buscar a Jesus no que diz respeito a uma orientação mais profunda, nas linhas harmoniosas do seu Evangelho, quando acentua com propriedade: olhai, vigiai e orai, que é o que está em Marcos 13:33. Então Jesus recomenda olharmos, observarmos o interno e o entorno e depois vigiar o que foi eleito ou que foi escolhido e depois orar para fazer acontecer o que nós intencionamos. Então a oração, que é o orai, nos predispõe ao cultivo das virtudes, porque é a ação, bem como nos dota de uma capacidade maior de analisar o que devemos fazer, porque nós estamos usando as nossas próprias potências. Então, orar é usar os nossos potenciais. Então, para André Luiz, a oração é energia, é poder, é vibração. Quem ora utilizando as suas próprias potências realiza um trabalho de inexprimível significação. Nesse círculo de permutas incessantes, pode ser entre nós e a nossa consciência, ou entre nós e outra consciência. Juntos vamos gerar elementos para a cura definitiva do nosso corpo ou dos nossos corpos, para a transformação de nossa alma, ou juntos, eu e a consciência, para a iluminação da consciência, o que sublimarmos por aqui vai iluminar a própria consciência. Então, a oração nos predispõe ao cultivo das virtudes. E a oração é a primeira filha da fé, bem como nos dota de uma capacidade maior de analisar o que devemos fazer. É o mais perfeito mecanismo para a autocura e o mais perfeito mecanismo para planificar-nos na ação. É o campo onde a consciência se expande, a oração. Então é lá no reino de Deus em nós. É as virtudes que vamos colocar em ação. Por isso que a oração nos predispõe ao cultivo das virtudes, ao exercício das virtudes. E o dever é lei da vida e reflete na prática o exercício de todas as virtudes. A prece nos leva a respirar e entender a ciência dos céus, e o vigiar nos enriquece de todas as nuances da educação na Terra no exercício da disciplina dos nossos impulsos inferiores. Então a prece é uma viagem para fora, nos leva a respirar e entender a ciência dos céus. Eu vou buscar em outras instâncias. A oração eu busquei de dentro, a prece eu busco de fora. É o vigiar. Eu selecionei em outras instâncias e nos enriquece de todas as nuances que eu busquei em outras instâncias, das inspirações e referências da educação na Terra. Busquei em todas as fontes da educação na Terra. Agora, no exercício da disciplina dos nossos impulsos interiores, eu vou usar todo esse mecanismo de educação disposto na Terra para a disciplina dos meus impulsos interiores. Agora, eu busquei de fora a inspiração e trouxe para dentro. Busquei de dentro a oração e trouxe para fora. Praticamente fazemos um círculo em tudo que foi falado, rememorando.
O sol da verdade faz desaparecer a sombra das ilusões. Os espíritos despertos para Cristo devem compendiar forças e sumariar meios para a sua renovação interior, porque o que nos atinge exteriormente vem por chamado da voz silenciosa do íntimo de cada ser. E agora, para quem fala que é o meio que está perturbado, se nós é que estamos atraindo o exterior com o nosso comportamento íntimo. Então, o sol da verdade, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Então, o sol da verdade faz desaparecer a sombra das ilusões. Então, a verdade é a única que fica de pé. Então, os espíritos despertos na consciência e despertos para Cristo, para pensar como Ele pensou, sentir como Ele sentiu, falar como Ele falou e viver como Ele viveu, devem compendiar forças. Um compêndio. Ajuntar forças e sumariar, somar meios para a sua renovação interior. Eu fiz um compêndio de forças, agora eu estou sumariando não apenas as forças, os meios de usar essas forças para a transformação, para a minha renovação interior. Porque o que nos atinge exteriormente, quando eu lamentar de alguma coisa exterior, vem por chamado da voz silenciosa do íntimo de cada ser. Não tem como ser diferente. Então, o que está nos perturbando fora é por esse chamado interior desse comportamento silencioso ou não. A luz se acende quando ascendemos espiritualmente. A vontade é o ponto alto de nossa libertação e dos nossos sofrimentos. Então, a luz se acende em nossa consciência quando nós ascendemos espiritualmente, quando nós evoluímos espiritualmente. Então, a luz vai se acender em nós, brilhar a nossa luz, quando nós ascensionamos ou crescemos espiritualmente. Por isso, a luz se acende. Então, faça-se a luz quando nós ascendemos, quando nós evoluímos na direção da própria luz. E a vontade, que é a maior de todas as potências em nós, é o ponto alto de nossa libertação nesse processo de ascensão consciencial ou dos nossos sofrimentos, de acordo com o que usar a vontade para pensar, para sentir, falar ou agir. Então, ela pode me levar para o abismo dos sofrimentos ou para os oásis da libertação. A lei anda de mãos dadas com a justiça, para que essa justiça seja transformada em amor, quando a lei for respeitada. Então, agora, a lei anda de mãos dadas com a justiça. Lembra da aula passada? Ponderação é filha do bom senso. A ponderação é filha do bom senso. O bom senso é filho do equilíbrio. O equilíbrio é filho da justiça. E a justiça é filha da harmonia, que é a lei que governa o cosmos. Então, a lei anda de mãos dadas com a justiça, que é filha da harmonia, para que essa justiça, que é filha da harmonia, seja transformada em amor, porque harmonia e justiça é o mesmo amor. Quando a lei for respeitada, é isso que vai acontecer. A justiça se transformar em amor. Porque na linha de ascensão, ponderação evolui até se transformar no bom senso, que evolui até se metamorfosear em equilíbrio, que vai evoluir até se transformar no que nós chamamos de justiça, que vai evoluir até se transformar na harmonia ou no amor. Então, a lei anda de mãos dadas com a justiça, para que
essa justiça, que a gente pode chamar a lei de harmonia, seja transformada em amor quando a lei for respeitada. Quando essa lei de harmonia for respeitada, a justiça vai transformar-se em amor no processo de ascensão. Então, as tuas companhias espirituais são o teu próprio reflexo em outra dimensão. Não os maltrates, nem condenes, nem fujas, nem persigas. E se antes tudo que eu atraí fora foi as vozes silenciosas de dentro que chamou, e agora as minhas próprias companhias espirituais é o meu próprio reflexo em outra dimensão. Então eu vou ter como companhia as outras frações da minha própria consciência. E quando elas aparecerem, educadas ou não, eu não devo maltratá-las nem condená-las, seja quem forem. Vem em forma de calúnia, de difamação, de maldade, de mentira. Não fujas delas, nem persigas, devolvendo a mesma moeda. E ainda mais, não fale das pessoas que pronunciam palavras contra ti. Se acontecem esses fatos, dá o testemunho de benevolência e de perdão incondicional. Agora, eu não vou fugir do meu próprio reflexo, porque o que está vindo fora é o meu próprio reflexo. O que eu tenho de companhias são os meus próprios reflexos. Não vou maltratá-los, não vou condená-los, não vou fugir da minha própria realidade e nem perseguir. E se eles se expressarem por outros seres, não fale das pessoas que pronunciam palavras contra ti, porque pode estar sendo somente médiuns. Se acontecem esses fatos, dá o testemunho de benevolência, porque o bem de todos é o eterno princípio, e de perdão incondicional. O perdão liberta quem perdoa, e assim o amor beneficia a quem ama. Não culpes a ninguém pelos teus infortúnios. Eles estão no endereço certo. Muda de endereço, mudando de vida. Simples assim. Então não vou culpar ninguém pelos meus infortúnios, porque tudo isso sou eu que estou atraindo. Eles estão no endereço certo, porque a lei é perfeita. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. E se eu quiser mudar de endereço para que eles não me encontrem, eu mudo de vida. Aí eu vou entrar na frequência das vidas em consonância com a minha própria vida. Procura o Cristo que já vem te procurando há muito tempo, buscando o esclarecimento na grande lei dos iguais, que não te deixa esquecer que os semelhantes atraem somente os semelhantes. As ondulações mentais tanto se propagam no espaço infinito, como invadem todo o complexo humano, doando as energias tisnadas pelos próprios sentimentos. Então, finalizando com essas 3 telas, se quisermos melhorar as nossas condições, vamos procurar o Cristo interno ou cósmico, que já vem nos procurando há muito tempo, buscando. Como que eu vou fazer para procurá-lo? Buscando o esclarecimento da grande lei dos iguais, que não vai nos deixar esquecer que os semelhantes atraem somente os semelhantes, os afins. E finalizando, as ondulações mentais tanto se propagam no espaço infinito, vimos que o éter cósmico grava uma cópia e vai para o espaço infinito,
e traz outra para a nossa consciência. Como invadem todo o complexo humano, psicobiofísico, moral e espiritual, doando as energias tisnadas pelos próprios sentimentos. Tisnadas, coloridas pelos próprios sentimentos, sejam nobres ou menos nobres. Aparentemente finalizamos, porque tem a leitura de uma prece que eu já vou ler para vocês, que é da própria obra, que é o último capítulo. A ciência da oração. E essa foi a segunda aula, ou segundo módulo, da 13ª parte da série Além dos Horizontes com Miramês. A leitura vai parecer um pouquinho longa, porque não deu para sintetizar mais do que foi sintetizado, mas passa rapidinho. A ciência da oração. Pode perceber que hora vai falar de prece, hora vai falar de oração. Toda vez que falar de oração, você sabe que é um mergulho dentro. Falar de prece, eu estou buscando referenciais fora. A prece é uma força espiritual que nos capacita para todos os trabalhos e nos ajuda em todas as atividades que nos compete realizar. Porque nós vamos procurar nos capacitar conforme os mais evoluídos do que nós. Então nós vamos bater em outras portas mesmo. Agora, orar é uma ciência sobremaneira divina, porque agora sou eu que vou fazer o que eu pedi pela prece. Quando aprendermos seus reais valores, estaremos de posse da verdadeira senda da iniciação, como o caminho para os mundos superiores. Eu estou buscando referenciais na prece para esses mundos superiores e no exercício vivenciado na oração. Alcançamos com a prece a dimensão maior. Então, alcançamos pela nossa petição, onde poderemos sorver, aí trazemos de lá, o elixir da longa vida e a substância que garante nossa paz. Só que eu vou sorver e depois vivenciar. Quem aprendeu a orar, agora, voltei de lá, vou fazer acontecer. Quem aprendeu a orar tem sempre em seus lábios o sorriso de contentamento. Não reclama dos acontecimentos, aceita o que vier a surgir em seu caminho, lutando para melhorar sem a extravagância da violência. Eu não vou usar violência porque é a minha ação. Então, quem se afeiçoou à oração, hora de ação, a ninguém fere, nem ofende com as injúrias, porque o coração vive em paz, paz esta aurida na prece. Sob o comando do amor, então auri na prece, agora vivencio na oração, fazendo com que o amor se transforme em ação. Quem confia na súplica jamais se esquece do seu dever para com Deus e o próximo, e alimenta todo o ânimo que incentiva a fraternidade. Então, quem confia na súplica, seja agora a prece buscando as diretivas, a oração carreando o que já possuímos, nós jamais esqueceremos de nossos deveres perante Deus e o próximo e vamos nos alimentar com um ânimo que incentiva a fraternidade. A prece é o veículo por onde chega até nós o energismo divino. Então, estou buscando. Desde quando os sentimentos estejam em plena consonância com o amor. Eu preciso criar essa estrada de consonância para que chegue até a mim. Deves, no momento de orar, agora eu vou para a ação,
em entregar-te à divindade, porque é Ele que me vai pensar. E sentir como se estivesse diante de Jesus, ouvindo e vivendo com Ele os seus mais altos conceitos de caridade, de perdão e de fraternidade universal. Porque é ação. Não existe cura verdadeira sem oração, quer dizer, sem orar, sem a transformação. Eis porque em todos os métodos de cura, nós a usamos para alcançar o beijo da luz de Deus, que se transforma em nosso peito em magnetismo animal para curar os nossos semelhantes. Essa composição sobremodo superior é feita pela força do amor, por esse energismo que atraímos ou que colocamos em ação. O trabalho também é uma prece, porque pelo trabalho pedimos diretrizes. É Joana de Ângeles. O trabalho também é uma prece, mas não podemos esquecer a prece da gratidão, que sabe que sobe em busca do Criador em forma de reconhecimento. Então agora a gratidão é na ação. Eu vou reconhecer o que eu busquei na ação, fazendo o que eu pedi. Então a prece sempre nos ajuda a fazer melhor essas novas diretrizes. Ela é uma lei espiritual e deve estar presente em todos os labores da vida física. Quem ora nos moldes do Evangelho, quer dizer, quem vive nos moldes do Evangelho, é cheio de esperança e acredita nos altos conceitos do amor, passando a compartilhar a paz com a fraternidade universal. De novo, quem ora nos moldes do Evangelho é cheio de esperança e acredita nos altos conceitos do amor, passando a compartilhar a paz com a fraternidade universal. Quem ora acende uma luz e quem conhece a ciência da oração descobre um sol que é Deus em Jesus e Jesus em nós. Miramês, João Nunes Maia, capítulo 50, A Ciência da Oração, da obra Saúde. E aqui foi mais uma aula, e se observarmos na sequência o que temos a ofertar na próxima aula. Força Soberana vai ser o primeiro capítulo da obra. Depois, Formando Ideias. De onde vens? Por que pensamos? Vai repetir lá o porquê pensamos, lá é como o pensamento surge, foi nesta obra, é lá por que vamos pensar. Então é outro cenário. Aí vai ser o primeiro módulo da 14ª parte.